pausar o vídeo? Porra. Não dá, cara. Nossa, velho. Nossa. Meu Deus, cara. God. Fala pessoal, tá começando mais um Sebo com Canela. Eu sou Paulo Portela. Eu sou o Rô Oliveira. E esse é o Sebo com Canela pra vocês. Então pessoal, hoje a gente vai falar de Osamu Tezuka pra vocês. Ele é o divisor de águas dentro da história do mangá. Mas se você não viu os vídeos, a origem do mangá e o que é mangá, a gente vai deixar passando aqui, vai estar passando a origem do mangá. Então clica aqui, vai naquele vídeo, volta pra esse. A gente pode, mesmo que você já saiba um pouco de mangá, um pouco da história do mangá, assiste lá, porque você pode pegar de uma outra forma, com uma didática diferente, às vezes uma coisa que você não sabia, a gente falou. Então aí você fica com o raciocínio bem certinho junto com a gente e acompanha o que a gente vai estar falando aqui. Então a gente vai falar desse divisor de água, dessa lenda que é o Osamu Tezuka, e sobre um pouco da obra dele, um pouco da história dele como um todo, para que a gente possa falar de assuntos mais avançados na história e assuntos mais modernos e poder finalmente trazer obras de mangás para vocês, reviews e análises em cima disso, para que todo mundo possa acompanhar a gente, não é mesmo? Isso aí, cara. Vamos contar um pouco da história dele. Ele nasceu em Osaka e por causa da influência dos pais dele, assistia muito filmes de animações. Por exemplo, o Marinheiro Popeye, o Gato Félix, o Mickey Mouse. E por causa mesmo do Walt Disney, que foi uma das grandes influências na vida dele, ele usou ele como uma inspiração para criar suas próprias histórias, então foi uma grande influência na vida dele. Então assim, ele viveu naquele período de Segunda Guerra Mundial, ele já tinha um conhecimento acerca das coisas, então ele já podia saber o que estava acontecendo, né? Aquilo tudo que ele viu e a forma como o Japão também foi tratado durante a guerra, e como todos os povos são tratados durante as guerras, é uma coisa muito pesada. Então imagine para uma criança receber isso. Mas por sorte, os pais dele, ele não era filho único, ele tinha outros irmãos, e por sorte os pais deles incentivavam a cultura e justamente essas coisas que você falou dos desenhos, né? Eles incentivavam muito a criatividade dos filhos dele, né? Isso, eu acho que isso é muito bacana, acho que isso que traz pra dentro o Osamu Tezuka, pra dentro do universo do desenho, pra dentro do universo da arte, do mangá, né? Que é o forte, e mais tarde na animação. Então eu acho que dentro de tudo isso, acho que os pais deles têm um papel também importante na história, assim. Então é muito bacana isso. Ele se formou médico, né, antes de ser mangaka também, né? Também tem essa parte da história, né? Então ele vai entrar na Universidade de Medicina com 17 anos, né? Ele entrou com 17 anos porque por causa da Segunda Guerra, né, que ele era criança quando começou a Segunda Guerra, tipo, a Segunda Guerra ela influenciou tanto ele, assim, né, no modo de pensar dele, que ele, tipo, colocou uma ideia na cabeça de virar médico, para poder ajudar as pessoas que se feriram na guerra, essas coisas. E ele começou um curso na universidade, né? Na universidade com 17 anos, se eu não me engano. Nessa época ele conheceu a Sakai Shishima, que foi uma amiga dele que depois de eles se conhecerem melhor, assim, ela, tipo, tinha escrito uma história e ela deu a ideia pra ele de fazer um mangá sobre essa história, no estilo Akaihon. Ah, sim, os livrinhos vermelhos, né? Que na época foi bem famoso durante a Segunda Guerra, né? Exatamente. E foi tipo o primeiro mangá que ele escreveu, que é A Nova Ilha do Tesouro, que vendeu 400 mil cópias, foi bem famoso na época. E foi a primeira história, assim, que começou a história de sucesso do Osamu Tezuka. Exatamente, que daí, então ele escreve aquilo lá, mas não é com cunho profissional, então assim, ele ainda não era tipo o mangaka que ele viria a ser. Ele só escreveu porque ela tinha uma história pra contar, que a gente brincou agora há pouco, antes de gravar o vídeo, que a gente falou que ali surgiu uma das primeiras duplas, né, de mangakas, né? Porque realmente ali foi uma parceria, né? E a gente vai falar disso também em vídeos mais pra frente, como funciona essa parceria, mas é mais ou menos dessa forma que surge. Um traz a história, que seria a Shishima, e o outro, Tezuka, traz a arte e desenha, e daí se juntam os dois. Lógico, não é bem assim hoje em dia, mas a gente vai falar disso pra frente, mas é mais ou menos aí o princípio, né? Então já Tezuka já começa inovando, né? No universo do mangá, né? Então é bem divertido, sim, entender essa parte da história. E aí ele passa-se um ano dessa história, ele já entra no profissional, né? Aí ele começa a adentrar dentro da história, tipo, de escrever mangá profissionalmente. Só que ele sai da cidade que ele morava pra Tóquio, não é isso? Ele vai pra Tóquio pra tentar, tipo, meio que alavancar, assim, a carreira dele. Dar um começo na carreira, sim, né? Que meio, tipo, não foi muito o que ele quis, né? O que ele buscou. Ele não teve muitas oportunidades em Tóquio. Mas com a ajuda de um amigo dele, lá em Tóquio, ele conseguiu, tipo, escrever uma história, um mangá, né? Que foi o Kimba, o Leão Branco, que é muito famoso.
conhecido como, no Brasil, né, como Kimba. Exatamente, até esse mangá já foi publicado e republicado e ainda se encontra algumas coisas para vender, seja em sebo ou até ainda em revistarias especializadas. Você vai com certeza achar alguma coisa de Kimba, o Leão Branco, para você comprar e conhecer essa obra também em mangá. Então aí acho que essa foi a obra de entrada, né? Foi tipo a obra que... primeira obra assim, dele que chegou assim, no sucesso, assim, né? Não, e tanto chegou no sucesso que mais tarde, lá em 96, viria a virar o Rei Leão. Então assim, essa obra, Kimba, o Leão Branco, ele dá base, o suporte para o Walt Disney para se transformar em Rei Leão. Só que a própria Walt Disney, ela não reconhece muito isso e assim, Tezuka nunca recebeu bem os créditos por esse trabalho. Então assim, é uma coisa meio esquisita assim na história, né? Fica essa ponta solta, vamos dizer assim. Então é uma parte complicada e delicada de adentrar. Mas o que a gente sabe, que o Kimba, o Leão Branco, influenciou o Rei Leão, que é uma das obras que a gente acho que conhece, um dos desenhos da Walt Disney mais famosos, né, que a gente tem, né? Com certeza. Que emocionou muito o mundo inteiro. Então, leia Kimba, o Leão Branco, se você tiver oportunidade, encontre essa obra, compre e entenda um pouco do que Tezuka fazia. Mas ele continua, né? A história de Tezuka continua, e ali pra frente, como é que funciona daí? Após algumas outras histórias famosas também, ele chega no momento que ele começa a criar o Astro Boy. Que o Astro Boy foi o ápice dele, cara, o mangá que tipo, mais fez sucesso dele, e foi através dele que ele conseguiu realizar um dos sonhos dele, né? Que era criar uma animação, estilo Walt Disney, uma própria animação, né? E por causa dessa animação, desse sonho dele, ele abriu o próprio estúdio. Que foi lá que ele fez a animação do Astro Boy, que foi um dos primeiros animes, assim, foi onde assim abriu as portas pro que a gente conhece hoje, pra esse mercado gigante que é o mercado de animes. Com certeza, então aí ele constrói Astro Boy, e Astro Boy inclusive ele tem várias outras versões, outras séries em cima do Astro Boy mesmo, então assim, tem várias releituras, inclusive pro Brasil, eu cheguei a ver, eu era bem novinho, mas eu cheguei a acompanhar um pouco do que veio pro Brasil, e foi a série lançada em 2003. Então se você procurar por Astro Boy, que foi feito em 2003, você vai encontrar aquela versão que veio pro Brasil, que você pode ter assistido na TV ou alguma coisa do tipo, ou ouvido falar, que é um anime, um dos primeiros animes também, né, que veio pro Brasil. Mas lógico, teve a TV Manchete um tempo antes, que já tinha trazido alguma coisa, mas Astro Boy veio pro Brasil ali nesse período também, mudando um pouco o panorama brasileiro, mas não é isso que a gente tá enfocando agora. Então, voltando, ele cria então essas histórias e dá o auge, e é ali que se abre as portas pro anime no Japão, né? Então ele impulsiona o mercado com o Astro Boy, né? Isso aí, cara. E pra dar uma ênfase assim no mundo, no mangá, no próprio anime, né? Ele começa, numa época da vida dele, ele começa a viajar para outros países e conhecer outros autores, né? No caso do Moebius, que é um autor francês. É um autor né? francês. Ele, na verdade, ele é bem diretor, né? Ele cria outras obras. A gente também quer falar desses caras, né, que são muito feras, mas inclusive Death Note teve um live action que eles fizeram recentemente. Moebius, ele já é falecido, ele faleceu faz pouco tempo, mas ele também teve um relacionamento com Tezuka, e daí ele cria esse Death Note. Você viu? Não, você falou relacionamento. Nossa. Agora onde que eu parei de falar? Não sei, você falou que tinha um relacionamento com o Tezuka. Então o Tezuka vem pro Brasil e aqui ele conhece Maurício de Souza e ele acaba tendo um relacionamento. O cara tem razão. Com todo mundo, velho. Tá, então Maurício de Souza vem pro Brasil e com certeza a relação de Tezuka... Então, Maurício de Souza tinha uma relação... Relação é uma palavra mais forte que relacionamento. É relacionamento, não é relação. Depois do meu erro com a palavra relação e relacionamento, Osamu Tezuka tinha um relacionamento com Maurício de Souza. Esse relacionamento veio a se tornar mais tarde Turma da Mônica Jovem, que a gente vai estar falando depois como que isso funciona, como que se é mangá, se não é, o que as pessoas falam, o que importa, o que é realmente verdade. E a gente vai trazer pra vocês umas coisas bem legais em cima disso. Mas então eu acho que o que a gente tinha pra passar pra ele sobre Osamu Tezuka, eu acho que a gente encerra aqui, né? Ele morre em 89. Por causa de um câncer no estômago, né? Ele acabou falecendo em 89. E aí é esse ciclo que termina, né? Dessa grande lenda japonesa, a história do mangá. E realmente o Japão inteiro chorou, todos, né, até hoje nós lembramos da morte dele com muita dor, mas ele mudou todo o universo dos mangás, dos animes, e é tudo que a gente vai falar aqui a partir de agora,
das coisas modernas, né, que a gente for falar a partir de agora, tem total influência de Osamu Tezuka, e tudo que você for vendo de animes e mangás tem uma parte do trabalho dele. Então acho que é isso que é bacana vocês lembrarem, e a gente vai ficando por aqui. Agradecemos a todo mundo que tem ajudado o canal, que tem compartilhado, que tem deixado seu like, seu joinha, que tem ido no nosso grupo no Facebook. A gente deixa sempre o link aqui na descrição do vídeo, então se você não está nesse grupo ainda, vai lá, compartilha com a gente os seus pensamentos, suas ideias, o que você quer pra frente, o que você quer falar, se gosta de livro, gosta de HQ, gosta de mangá, gosta de série, gosta de filme, e a gente vai tentar trazendo, agradando a todo mundo, tentar fazer o que a gente consegue, né, pra deixar o canal mais divertido, mais a cara de todo mundo. E aí o Sebo com Canela vai ficando por aqui, então se inscreve no canal, deixa o seu joinha, e a gente se vê no próximo programa. Até a próxima, pessoal! Até mais, galera! Valeu!